Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos os que são amados de meu Pai. Que o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, a totalidade do Espírito Santo, que é Deus em Espírito, venha descer sobre todos os que creem. Creem porque obedecem. Quando a pessoa crê, ela obedece. Quando ela não crê, ela não obedece. É assim que funciona o reino de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é muito glorioso. Sabe por quê que é maravilhoso? Porque cada um fica na dependência de si próprio, para poder ser amado de meu Pai. Então, para que eu possa ser amado de meu Pai e corresponder esse amor, eu tenho que não só pregar o Evangelho para outras pessoas, eu tenho que viver esse Evangelho. Eu tenho que praticar esse Evangelho. Se eu o pratico, então eu garanto que serei abençoado. Se eu não o pratico, então eu garanto que não serei abençoado. Então, a bênção depende de cada um. Não depende de Deus. Você sabia disso? Eu lembro, na juventude, quando o papai dava uma ordem, quem tinha juízo obedecia. E quem não tinha, não obedecia. Consequentemente, vinha o castigo. Assim, entre eu e meu irmão, nós dois, eu sou um ano mais velho do que ele, então meu irmão era muito levado. E eu já não era tanto, eu era mais ajuizado. Então, como eu temia o meu pai, então eu fazia as coisas que ele queria, eu obedecia. Então, eu não ficava muito de castigo. Mas o outro meu irmão, coitado, ele de quando em quando vinha um castigo. Então, eu aprendi a temer a Deus com o papai. Não é que o papai tenha me falado de Deus, não. Mas eu temia o meu pai, porque se eu lhe desobedecesse, eu ia apanhar, ou então ia ficar de castigo. Mas era assim, toma lá, dá cá. Então, eu não apanhei tanto, mas o meu irmão, coitado, foi um verdadeiro saco de pancada, porque ele era muito levado. E Deus nos ensina na sua santa palavra exatamente isto. Então, quando você vê um crente desviado ou um cristão desviado, é porque tem coisa ali. Tem desobediência ali. Tem rebeldia ali. Então, ele está colhendo o quê? Colhendo o que plantou. Porque assim foi quando Deus também tirou o seu povo, os filhos de Israel, lá do Egito. Durante mais de 400 anos, os filhos de Israel foram escravizados no Egito. Então Deus, com mão forte, os tirou do Egito.
e os levou, atravessando o Mar Vermelho, para irem à terra prometida, pelo deserto. Deus, propositalmente, o levou por o caminho mais difícil, mais longo. Foi isso mesmo. Deus levou os filhos de Israel à Terra Santa através do deserto, mas o deserto mais longo e mais difícil. Por quê? Porque Deus tinha prazer em puni-los? Não. Deus queria que eles, os filhos de Israel, viessem aprender a obediência à sua voz, à sua palavra. Então, eram amados. Eles eram amados de Deus. Os filhos de Israel eram muito amados de Deus. Eles viram os sinais que nós ainda não vimos. Eles viram as 10 pragas descerem sobre o Egito, uma após outra, e depois foi assim. Mesmo assim, mesmo tendo visto os sinais, as maravilhas, quando Deus mandou os sinais de maldição sobre os filhos dos egípcios, sobre os egípcios, eles viram, Israel viu. Aquelas pragas não tocaram nos filhos de Israel. Eles ficaram ilesos daquilo. Na terra onde eles estavam, separada lá no Egito, não vinha maldição nenhuma, mas eles sofreram, o povo do Egito, os filhos egípcios, sofreram o inferno. E Israel viu com seus próprios olhos o poder de Deus se manifestando contra os filhos de Israel. Então Deus levou os filhos de Israel, passou-os pelo meio do Mar Vermelho. A água foi abrindo e o povo foi passando. Eles viram isso. Sabe lá o que é você atravessar um mar violento, profundo, a pé enxuto? Pois bem, os filhos de Israel passaram pelo Mar Vermelho a pé enxuto. Atravessaram o Mar Vermelho rumo à terra prometida. Mas quando chegou num determinado ponto do deserto, lá no Sinai, Deus então determinou isso para eles. Olha só, Deus disse, olha, através de Moisés, Deus falou, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quer dizer, Deus promete exaltar o seu povo sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quer dizer, não seria o povo que ia buscar a bênção, era a bênção que viria correr atrás do povo de Israel, dos filhos de Israel. Então, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí, 2 pontos. Vamos às bênçãos. Todo mundo quer a bênção. Olha aí o segredo. Todo mundo quer a bênção. Mas a bênção é para os que obedecem. Obedecem o quê? A palavra de Deus.
Se há obediência à palavra de Deus, há bênção. Se não há obediência, então vem castigo. Olha só, todas estas bênçãos te alcançarão, prometendo para o povo de Israel, os filhos de Israel. Primeiro, bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Quer dizer, se você escolher viver no campo, você vai ser abençoado. Você está obedecendo a palavra de Deus? No campo você vai ser abençoado. Mas eu não quero viver no campo, eu quero viver na cidade. Então, na cidade você vai ser abençoado se eu obedecer a palavra de Deus. Primeiro. Segundo, bendito o fruto do teu ventre. Fruto do teu ventre são os filhos. Quando os pais obedecem a Deus, os seus filhos serão abençoados. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Quer dizer, tudo que semear vai colher com fartura e saudável. E também o fruto dos teus animais serão saudáveis. O fruto será saudável. Os animais vão dar luz a filhos, aos seus animaizinhos também perfeitos. E as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Tudo será bendito. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Olha só que bacana. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Quer dizer, tudo que você fizer com as suas mãos vai ser abençoado. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Quer dizer, a bênção vai acompanhar os obedientes por onde quer que eles forem, que necessitarem ir, obviamente. O Senhor entregará feridos diante de ti, quer dizer, Deus vai lutar, isso é muito forte, Deus vai lutar pelos nossos inimigos, vai feri-los e vai entregá-los em nossas mãos. É o que está escrito aqui, olha, o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos. Quer dizer, quem se levantar contra aqueles que obedecem à palavra de Deus vai sofrer as consequências. Vão ser feridos pelo próprio Deus e vão ser entregues nas mãos do seu povo. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos. É muito forte isso, né? Os teus inimigos que se levantarem contra ti. Então você não precisa ficar com mágoa de alguém, com rancor, querendo vingança. Nada disso é necessário. Poupe a sua boa consciência, o seu coração, e não se deixe levar pelos ciúmes, intrigas, maledicências, injustiças, nada disso. Porque está aqui escrito, o Senhor entregará feridos, doentes, enfermos, diante de ti, os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Quer dizer, em outra palavra, Deus fala, a mim pertence a vingança. Então, a vingança é de Deus, não é nossa, não. Então, não pense em se vingar de ninguém. Ore pelos seus inimigos para que Deus venha guardá-los e salvá-los. E deixe-os com Deus. Ele vai saber o que vai fazer. Ele vai julgá-los. Então, o Senhor entregará feridos, doentes, enfermos, machucados, capengas, manetas, cegos, enfim. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti,
mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Da tua presença. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Vale a pena você ler o texto inteiro de Deuteronômio, capítulo 28. Aí vem outra bênção. Isso não são só essas bênçãos, não tem mais. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Quer dizer, haverá fartura na sua despensa, na sua geladeira, na sua casa, fartura de tudo. Você vai comer o melhor desta terra e com qualidade. E em tudo que puseres a tua mão. Então, o Senhor mandará que a bênção venha morar com você nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Quer dizer, a terra prometida vai ser abençoada. Tudo será abençoado. 9, o Senhor te confirmará para si como povo santo. Povo santo quer dizer povo separado daqueles que são rebeldes ao Senhor. Aqueles que conhecem a verdade, mas seguem a mentira. Então estes, infelizmente, vão colher os frutos da rebelião, porque abençoado será aquele que ouvir e obedecer à voz do Senhor teu Deus. Então ele diz aqui, ele diz, o Senhor te confirmará para si como povo santo. Como Pedro fala isso, vós sois povo de propriedade exclusiva de Jesus. Quem é de Jesus? Povo de propriedade exclusiva de Jesus. Povo santo. Quer dizer, ninguém toca nesse povo sem a permissão de Deus. Ninguém. Só Deus. É propriedade exclusiva dele. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado. Deus jurou. Precisava ter jurado? Não. Mas aqui é para ressaltar a bênção que Deus promete àqueles que obedecem à sua palavra. Como te tem jurado, quando guardares, obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Colosso isso, né? Quer dizer, tudo depende da obediência à palavra de Deus. Quer dizer, se eu obedeço à palavra de Deus, se eu ando de acordo com as regras estabelecidas por ele, então eu garanto que eu vou arrebentar. Agora, se eu não andar de acordo com as regras dele, então eu vou me arrebentar. Não interessa se eu sou batizado ou não com o Espírito Santo. Não interessa se eu sou pregador do Evangelho ou não. Por isso, minha amiga e meu amigo, não se fie no seu próprio coração. Não confie em si mesmo, nem em ninguém. Confie na palavra de Deus e obedeça a palavra de Deus. Eu não quero que você venha seguir os meus passos. Não. Porque se eu cair, você vai cair também. Então, seja sábia, seja sábio. Ande de acordo com a palavra de Deus. Ele diz assim, e todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti.
Quer dizer, aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, eles são temíveis por aqueles que não praticam, não obedecem a palavra de Deus. Essa é a realidade. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais dar. É pouco? Isso é pouco? Qual o homem que foi em toda a história da humanidade que foi assim abençoado? Qual? Poucos foram abençoados. Mas, por quê? Porque poucos também obedeceram. E tem mais. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, abrirá o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo. Quer dizer, não é para dar chuva fora de tempo, como nós temos visto aí, esses problemas de mudanças de temperatura e toda sorte ou melhor, toda desgraça de convulsões da terra. A terra, o texto sagrado diz que a terra sofre, a terra chora. Você sabia disso? A terra chora e dá a resposta. Então, nós temos visto isso. Mas Deus promete para o seu povo que ouve e obedece a sua palavra, ele abrirá o seu bom tesouro, o céu. Eu lembro aqui de Salomão. Salomão tinha o céu aberto sobre a cabeça dele. Ele foi muito abençoado. Mas, quando ele se deixou levar pelas mulheres, que ele tomou, as mulheres incrédulas, endemoniadas, perturbadas, que ele levou para o palácio, então ele se desconverteu ao Deus, do Deus de Israel, se desconverteu dele para se converter aos deuses daquelas mulheres. Então Salomão perdeu tudo. Salomão perdeu o contato com Deus. Aí, aqui ele diz, avisando para todos nós, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Isso aí é promessa para os obedientes à palavra de Deus. Presta atenção, hoje é segunda-feira, e segunda-feira é dia da pessoa buscar a prosperidade, o seu direito em Cristo Jesus. Então nós temos reuniões, várias reuniões, e quem está em busca de condições econômicas favoráveis, hoje é o dia. Porém, saiba de antemão que se você ouvir a palavra e não obedecer, não adianta fazer corrente, não adianta receber unção, não adianta nem ser batizado no óleo ungido, que não vai acontecer nada. Porque você tem que obedecer. O bispo Jadson, como todos os demais, vão estar orando, mas eles estarão ensinando a palavra e ensinando a obedecer a palavra. Não adianta a pessoa
conhecer a palavra, se ela não obedece, não adianta nada. Nada, absolutamente. Não pense você que porque eu sei um pouquinho mais da Bíblia, eu vou ser mais abençoado que você. Não. Eu só vou ser abençoado quando eu obedecer a palavra de Deus. Se eu obedeço, então eu garanto a bênção na minha vida. Então essa bênção depende de mim. Deus já prometeu, mas a promessa é para os obedientes, não para os rebeldes. Então, se eu obedeço, é claro que eu vou ser abençoado. Então, eu não sou burro, eu vou usar a minha cabeça para obedecer tudo aquilo que ele manda que seja feito. Então ele diz assim, por falar em cabeça, ele diz assim, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. É isso aí. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Quer dizer, quando a pessoa obedece a palavra de Deus, é o Senhor que coloca essa criatura por cabeça. Não é a pessoa, não. É o Senhor que coloca. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Aí vem o versículo 14 que diz, e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servirem. Para os servires. Não pode. Entende, amiga e amigo? Não faça isso, não. Porque depois dessas bênçãos todas, até o versículo 14, dá licença. A partir do versículo 15, aí já começa a colheita do inferno. Aí vem as maldições. E se você fizer as contas, você vai ver que as bênçãos nós temos aqui em 12 versículos, mas as maldições são quase 50 versículos. É muita coisa. Não fiz as contas, mas é isso aí, mais ou menos. Então, amiga e amigo, quando o apóstolo Paulo, dirigindo a sua epístola, ele, cheio do Espírito Santo, dirigindo a sua epístola para os cristãos em Gálatas, ele diz assim, não erreis, porque eles têm condições de errar e também de acertar. Depende de cada um deles. Cada membro da igreja em Gálatas tinha o direito de errar e de acertar. Mas se eles erravam, eles iam colher os frutos do erro. Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar. Não adianta você se achar um crente fiel, mas desobedecer a palavra de Deus, você vai entrar pelo cano, desculpa lá a expressão, mas essa é a verdade, você vai entrar numa furada. Por quê? Porque é a palavra de Deus, é Deus falando. Quem tem juízo, obedece. Quem não tem juízo, padece. E não vem com aquela história, Deus não está me vendo, já fiz corrente, já fiz campanha, já fiz isso, já fiz aquilo, e não recebi o Espírito Santo. Não recebeu? Por quê? Deus está errado?
Ele falhou e tem falhado nas suas promessas? Ou você não tem atendido a palavra dele? Fica essa pergunta aí no ar. E leia esse texto de Deuteronômio, é o 5º livro de Moisés, Deuteronômio capítulo 28. Leia lá os primeiros 14 versículos, pelo menos, para você entender bem o que Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que nós temos batido nesses últimos dias. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Deus é justo. Deus é perfeitamente justo. Eu tenho paz com ele, eu ando com ele. Mas se eu sair do caminho, se eu furar, se eu errar, eu vou colher os frutos do meu erro, queira ser o bispo Macedo, ou seja, quem quer que seja. Não importa o que eu fiz ou deixei de fazer. O que importa é o hoje. Se hoje eu sirvo a Deus há 62 anos. 62 anos. Já fiz muitas coisas erradas. Já sofri bastante. Muito. Por ter dado ouvidos a vozes de pessoas que pareciam ser irmãos. E padeci, sofri, vai fazer o quê? Mas eu aprendi, Deus permitiu que eu aprendesse através do sofrimento. Então, hoje, a gente já está mais, digamos assim, calejado. E nós aprendemos a andar no caminho que é certo. E é isso que nós estamos tentando passar para você, amiga e amigo. Você não precisa sofrer o que nós sofremos para aprender. Você pode aprender com os nossos sofrimentos, porque o inteligente aprende com os erros dos outros, mas o sábio aprende. Melhor, os inteligentes aprendem com os erros dos outros, mas os sábios aprendem a palavra de Deus. Aprenda com a palavra de Deus a obedecer, você vai colher os frutos dessa obediência. Amanhã vamos falar mais a respeito. Deus abençoe e até lá, em nome do Senhor Jesus. Vamos seguir em frente com o jejum de Zacarias. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.